Bom dia, meu nome é Camila Lia e eu e a Franciele vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Proteção à Fauna e o projeto de lei de regulamentação à caça. Bom, então no início não havia essa preocupação com a retirada excessiva dos recursos naturais, né? Tinha essa concepção errônea de que tudo era renovável e infinito. Só a partir do século XX começou a aparecer uma maior conscientização sobre a necessidade de conservar a vida silvestre no Brasil. Conscientização em partes, né? Porque o Brasil atualmente movimenta cerca de 38 milhões de animais por ano através do tráfico ilegal de animais, que é a terceira maior atividade ilícita do mundo, depois do tráfico de armas e drogas. Bom, mas então em 1924 surge a primeira legislação brasileira de proteção à fauna. Era o Decreto 16.590, que vetou as licenças de algumas diversões que causavam sofrimento aos animais. Na ditadura de Vargas, finalmente surgiu um instrumento contra os maus-tratos aos animais. O Decreto 24.645, de 1934, dizia que todos os animais eram tutelados do Estado e colocou algumas ordens de amparo aos animais, estabelecendo uma relação entre o que se julga maus-tratos. Em 1941, a Lei de Contravenções Penais também vetava de forma genérica a crueldade contra os animais. Finalmente, no dia 5 de janeiro de 1967, foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 5.197, que foi assinada 2 dias antes. Essa lei possui 38 artigos que vão dispor sobre a proteção da fauna e dar outras providências. Como são muitos artigos, não tem como falar de todos, então eu vou comentar os que a gente considerou mais relevantes. Então, o artigo 1, ele diz que qualquer espécie animal de vida livre que faça parte da nossa fauna silvestre, assim como onde eles vivem, pertence ao Estado. Isso significa que é proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Os parágrafos desse artigo acrescentam que cabe ao Poder Público Federal estabelecer as exceções regionais que vão comportar o exercício da caça. O artigo 2 vai proibir o exercício da caça profissional no Brasil, e o artigo 3 vai proibir o comércio de espécies ou de produtos e objetos que precisam ser obtidos pela caça, perseguição, destruição ou apanha da fauna silvestre, a não ser que eles sejam de criadouros legalizados. O parágrafo 2º desse artigo diz que a destruição de animais silvestres considerados nocivos para a agricultura ou para a saúde pública, ela é permitida, desde que haja uma licença da autoridade competente. E em 95 foi acrescentado o parágrafo 3º, que destaca que o simples fato de não ter comprovação da procedência dos produtos oriundos de animais silvestres já caracteriza o descumprimento do artigo. O artigo 4, ele proíbe a introdução de qualquer espécie no país sem ter um parecer técnico e uma licença para tal. Os artigos subsequentes eles vão dizer que cabe ao poder público estimular a formação de clubes e sociedades amadoristas de caças e de tiro ao voo para suprir a demanda de caça e a construção de criadouros destinados à criação de animais silvestres para fins econômicos e industriais. Seguindo adiante, os artigos vão dispor sobre as regras para caça, por exemplo, vão proibir o uso de veneno ou de armadilhas que maltratem a caça, também vão estabelecer as regras para o uso de armas, enfim. Essas regras vão se aplicar quando se comportar o exercício da caça, que eu comentei no artigo 1. Continuando sobre a caça ainda, no artigo 13, ele diz que para o exercício da caça é obrigatório uma licença anual, de caráter específico e de âmbito regional, expedida pela autoridade competente. Para caçar com armas de fogo, também, obviamente, a pessoa vai precisar de possuir o porte de arma emitido pela Polícia Civil. O artigo 14, ele diz que pode ser concedidas licenças para coletas de materiais para fins científicos em qualquer época. Essas licenças, elas são concedidas para os cientistas, pertencentes a instituições científicas, oficiais ou oficializadas, ou por essas indicadas, mas elas não podem ser utilizadas para fins comerciais nem esportivos. Os próximos artigos eles vão dispor sobre o transporte de animais silvestres dentro do país ou para fora do país. Então, alguns precisam de guia de trânsito, outros são proibidos de qualquer maneira e alguns outros têm mais facilidade. Eles vão dispor também sobre as taxas, licenças e registros para caça, porte de arma, clubes ou sociedades amadoristas, criadouros legalizados e também vai falar um pouco sobre as penas para violação desses artigos. Inclusive, no artigo 34, diz que os crimes previstos nessa lei são inafiançáveis. Mas toda essa questão de porte de arma, de caça e de penas, ela vai ser melhor abordada depois na Lei de 88, que é a Lei de Crimes Ambientais. O artigo 36 cria o Conselho Nacional de Proteção à Fauna como um órgão consultivo e normativo da política de proteção à fauna do Brasil. Posteriormente, esse conselho vai ser integrado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, em 1989.
O artigo 38 diz que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, que foi no dia 5 de janeiro de 1967, e ela revoga o decreto-lei anterior, que era o 5.894, de 20 de outubro de 1943, e as demais disposições em contrário. Bom, então, a Lei 5.197, ela sofreu algumas alterações ao longo do tempo. Por exemplo, o parágrafo 3 do artigo 3, que eu comentei lá anteriormente, que ele fala sobre o desacompanhamento da comprovação de procedência, ele foi adicionado posteriormente. O artigo 5 foi revogado, ele dizia que cabia ao poder público criar reservas em que os animais estivessem protegidos e parques de caça em que o exercício da caça seria permitido. Atualmente tramita o projeto de lei 6.268 de 2016, que ele revogaria, se ele for aprovado, vai revogar a lei 5.197 de 1967. Então, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar sobre o projeto de lei 6268 de 2016. Ele foi proposto pelo deputado federal Valdir Colato e prevê a regulamentação do manejo, controle e exercício de caça de animais silvestres. Atualmente ele se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados e, se fizer uma consulta no site oficial, o status dele é pronto para pauta na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ele vai dispor sobre a Política Nacional de Fauna e dar outras providências. Trata-se de um projeto de lei bem polêmico, porque ele vai contra a muitos direitos conquistados ao longo dos anos quanto à proteção da nossa fauna. Muitas entidades e órgãos da sociedade civil já se manifestaram contra, emitiram notas de repúdio e consideram o projeto um retrocesso e até inconstitucional por colocar em risco as muitas espécies animais. Se aprovado, ele vai revogar a lei que proíbe a caça e a lei dos crimes ambientais. Dos 44 artigos que o projeto tem, digamos que o terceiro e o 15º são os mais polêmicos. O terceiro mudaria a natureza jurídica do animal. Hoje ele é um bem do Estado. Caso aprovado o projeto, ele passa a ser um bem de interesse da coletividade, algo de domínio público. Quanto às espécies ameaçadas de extinção, o artigo 12 classifica novamente as espécies e subespécies em 4 categorias. Já o artigo 14 fala que, quando ocorrer algum empreendimento em áreas onde tenha espécies ameaçadas de extinção, esses empreendedores deverão financiar ações, projetos e pesquisas que visem a conservação dessas espécies. O artigo 15 está dentro de um capítulo inteiro que fala das reservas cinegéticas. O que seriam? Seriam propriedades privadas destinadas à caça esportiva, que teriam todo um regulamento específico e seriam normatizadas, onde ficaria proibido o uso de animais que estejam nas listas de ameaçados de extinção. Além disso, 30% do lucro anual dessas reservas seriam revertidos na proteção das espécies silvestres. Das disposições finais e transitórias, o artigo 43 frisa bem que, caso aprovado, a Lei 5.197, que é a que proíbe a caça, e o artigo 29 da 9.605 seriam revogados. O deputado Valdir Colato usa algumas justificativas. Ele cita o próprio parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de 67, que é da caça, que fala que, se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será estabelecida. Além disso, ele fala sobre os custos da prevenção e controle e erradicação de espécies exóticas invasoras que foram introduzidas no país. Ele cita os gastos que alguns países tiveram e têm, que ultrapassam a casa dos bilhões. Ele fala aqui do nosso javali, que a caça dele já foi liberada desde 2013 pelo IBAMA, porque ele se tornou uma praga. Ele foi introduzido no país e por não ter predadores naturais, se reproduz livremente, causando muitos danos no ecossistema que ele habita e além dos danos econômicos na agricultura e na pecuária. Nós gostaríamos de trazer algumas considerações e dizer que, se na atualidade, existindo inúmeras leis de proteção à fauna brasileira, todo o aparato, se torna, por muitos motivos, impossível uma fiscalização efetiva que faça cumprir o que está em vigor, dificilmente ou será no panorama onde a caça de animais silvestres esteja regulamentada. Por ser um país gigantesco em território,
se torna difícil uma fiscalização. Então, não teríamos garantia nenhuma de que as caçadas seriam realizadas mesmo só nas reservas cinegéticas e que seriam caçados animais que não sejam das espécies ameaçadas de extinção, né? Então, deste modo, consideramos que uma possível aprovação desse projeto representaria riscos iminentes à nossa fauna silvestre brasileira. Era isso, muito obrigada.